Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que nós tenhamos vindo de Deus a força para superar os desafios, para enfrentar os obstáculos e sairmos vencedores. Hoje vamos conhecer sobre um milagre fantástico, algo que aconteceu na vida de Jesus e dos discípulos. E nós queremos aprender algumas verdades importantes com essa palavra, com a mensagem para nós. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar, amado Deus. Estamos na tua presença e queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Sem ti nada somos. É por isso que nós estamos orando, rogando que o Senhor nos perdoe, que o Santo e Bom Espírito esteja em nossa vida, capacitando-nos, iluminando-nos para compreender e viver essas verdades. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui está o texto bíblico, capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 13, nós temos a multiplicação dos pães. Foi o primeiro momento em que Jesus multiplicou os pães para uma multidão, segundo o relato de 5.000 pessoas, sem contar nem mulheres nem crianças. Então nós temos aqui mais de 15 mil pessoas. E aí, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta aquela multidão. Agora, pense aqui comigo. Nós estamos falando de uma multidão que vivia uma escassez de alimento. As pessoas passavam praticamente fome. E agora chega esse mestre multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, alimentos para que todos pudessem comer. Qual era o desejo dessas pessoas? Tornar Jesus rei, mas rei humano, né? Ali para assumir o reino ali de Israel e libertá-los dos opressores, do jugo romano, mas não era essa a intenção de Jesus. Jesus veio para ser rei na minha vida, na sua vida, porque ele é rei do universo, ele é Senhor dos senhores, ele é o rei soberano em todas as suas capacidades. Mas as pessoas estão sempre querendo fazer alguma coisa para preencher as suas necessidades imediatas, mas Deus quer muito mais do que aquilo que a gente imagina. Aí em seguida que ele faz isso, então nós temos o relato que vamos conhecer, quando Jesus então anda sobre as águas. E aí, olha só, o verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, fez os discípulos entrar. Os discípulos estavam eufóricos também, querendo que Jesus fosse proclamado logo como um rei. Jesus então faz os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado, e ele então começa a despedir as multidões para que as pessoas voltem para os seus lares. Não era o objetivo de Jesus tornar rei humano, tá? Jesus quer reinar na minha vida e na sua vida, porque ele é o rei do universo. Aí agora veja aqui o verso 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite. Ou seja, Jesus fez a multiplicação no final da noite. Ali estava começando a anoitecer. Despediu a multidão. E aí ele fica só e ele sobe para orar. Aqui está o segredo. Sabe, queridos, eu e você precisamos também desenvolver uma vida de oração. Você já tem buscado ter essa vida de oração a cada dia na sua vida? Você tem buscado essa relação com Deus? A oração é um recurso fenomenal. Se Jesus, que é Deus, mas estava como humano, utilizou-se desse recurso o tempo todo, eu e você precisamos a cada dia compreender a nossa total dependência da oração. Oração nada mais é do que nos tornarmos dependentes de Deus. É dizer para Ele que nós temos um problema e que nós precisamos do seu auxílio, porque sem Ele não vamos conseguir resolver. Oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Oração é a chave na mão do crente para abrir os celeiros celestiais onde estão armazenadas as bênçãos da onipotência. E por que a gente ora pouco? Quando Jesus aqui, ele vai orar e ele só retorna para os discípulos na quarta vigília da noite. Na verdade, a gente precisa entender, uma noite era dividida em 4 vigílias. Então a primeira vigília era de 6 às 9, a segunda vigília de 9 às 12,
a terceira vigília de 12 às 3 e a quarta vigília de 3 às 6, ou seja, Jesus estava na quarta vigília provavelmente ali por volta das 4, 5 horas da manhã. Jesus então estava nesse momento aqui, agora chegando para os discípulos. Então Jesus passou a noite toda orando, falando com Deus, e a gente às vezes passa um tempinho orando e já acha que oramos demais. Jesus passava noites a fio orando. Jesus era um homem de oração e nós precisamos desenvolver isso. Aí o texto bíblico agora vai dizer, depois que ele vem então cheio do poder de Deus, da presença de Deus, então ele vai alcançar os discípulos andando por sobre as águas. Então se eu e você queremos andar sobre as águas de um mar revolto que é esse mundo, nós estamos em meio a um mar revolto de problemas e dificuldades. Para que eu e você possamos andar por cima das águas, precisamos ser alguém de oração. Aqui está a primeira lição para mim, para você. Você quer andar sobre as águas? Você quer andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, os desafios desse mundo? É necessário que eu e você desenvolvamos, assim como Jesus, momentos profundos de oração, desenvolver a dependência de Deus. É preciso, para andar sobre as águas, ser uma pessoa de oração. Você assim já o é? Você é uma pessoa que busca Deus por meio da oração? Aqui está o segredo agora. Veja aqui comigo. Diz assim, ó: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomado de medo gritaram. Olha só, olha a diferença. Essa é a condição do ser humano. Não busca orar, não busca uma relação com Deus. Quando vê algo sobrenatural, se assusta. É assim, o ser humano é assim. Aqui está algo sobrenatural de alguém que estava em contato com o Pai por meio da oração. Ele está andando por sobre as águas. Os discípulos, quando vem chegando o vulto, ou seja, por isso que Jesus estava ali em torno de umas 4, 5 horas, ainda estava um pouco escuro, e aí eles, ao ver os vultos, pensam que é um fantasma, eles começam a gritar, sabe? Essa é uma outra cultura que eles haviam herdado dos gregos, acreditar em fantasma, sabe? Jesus pregava isso, o contrário, não existe essa questão de fantasma. Eles começam a gritar de medo, sabe? Aqui está outro problema, outra lição que a gente não deve cair, sabe? Se eu tenho relação com Deus, quando acontecer os eventos sobrenaturais, eu vou louvar a Deus, não vou me assustar, gritar de medo. Aí o texto continua: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tenha medo. O medo é o grande recurso que o inimigo usa para paralisar os filhos de Deus. Você é uma pessoa medrosa, então comece a buscar a Deus por meio da oração para que você vença os seus medos, para que você vença as suas fragilidades com relação ao medo. O medo paralisa aqueles que estão ligados a Deus e não conseguem permitir que você enxergue os milagres de Deus. E aí o texto continua dizendo, não temas. E aí, então, o verso aqui, 28, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, eles ainda estão com dúvida. Se és tu, é Jesus. Ele diz: sou eu, não temas. Mas Pedro ainda está com medo. Se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Sabe, queridos, nós precisamos ter certeza de quem é Jesus. E eu só vou saber quem é Jesus e andar por cima das águas com ele, se eu ter uma convicção de quem é Jesus e não ter medo. Pedro aqui estava assustado. Aí Jesus diz assim, ó, Jesus então ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus foi adorado. Aqui está, eu e você precisamos perceber isso. Não é possível vivermos uma vida
com um relacionamento com Deus intenso se nós não formos uma pessoa de oração, senão vamos ter dúvida, não vamos nos jogar crendo plenamente que é possível andar por sobre as águas com a presença de Jesus e com Ele, olhando para Ele. Pedro então anda por sobre as águas, mas quando começa a olhar por problema, as ondas, o vento, começa a tirar os olhos de Jesus e afunda e vai morrer. Mas ele grita: Senhor, tenha misericórdia de mim, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão. Sabe, em meio às nossas fragilidades, em meio aos nossos problemas, Jesus ainda está disposto a estender a mão para nos ajudar se estamos mergulhados no problema, mergulhados nos traumas, mergulhados nos medos, nas doenças e qualquer que seja o problema. Se gritarmos para Jesus, salva-nos, Ele vai estender a sua mão e vai nos ajudar. Aqui está o segredo. E aí quando Jesus então chegar na nossa vida, precisamos adorá-lo. Você é um adorador de Deus? Precisamos ser aquele que adora o Senhor da vida, o Senhor dos mares, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E nós precisamos assim fazer. Então eu e você precisamos agora decidir: quer andar por sobre as águas? Então seja uma pessoa de oração, para que você possa crer muito mais em Deus, confiar muito mais nele e abandonar o medo. O medo é um recurso que o diabo utiliza para paralisar os filhos de Deus a não alcançar as conquistas que Deus quer nos dar, que possamos conseguir. Olha só, então agora que Deus te abençoe, que juntos possamos vivenciar essa experiência de andar por sobre as águas nesse mundo, olhando para Jesus, crendo nele, buscando uma relação com ele a cada dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa verdade da tua palavra. Ajuda no Senhor a cada dia a confiarmos plenamente no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.